Olá, pessoal. Alcançando aqui está no Morro da Cruz, em Florianópolis, na sede do Grupo ND, o segundo maior grupo de comunicação da região sul do Brasil. Opera em todas as plataformas de comunicação que existem hoje à disposição da audiência. Eu vou conversar com Luiz Meneguin, um jornalista com formação no Paraná, com experiência profissional em Santa Catarina, que hoje é o diretor de conteúdo de todas as plataformas do Grupo ND. Meneguin, obrigado por me receber. Vamos bater um papo? Poxa, Jailson, é um prazer estar aqui com você. O Portal Acontecendo Aqui é uma referência no mercado publicitário, no mercado de informação jornalística, hoje também para todas as plataformas, né? E estamos à disposição para que você também conheça um pouquinho mais do nosso trabalho aqui no Grupo ND. Um grupo que tem se consolidando pela sua postura, pela sua audiência, pelo crescimento e pela inovação. Então, é um prazer. Bora lá? Vamos lá. Você se formou em jornalismo em Curitiba, depois fez uma graduação também em psicologia, mas foi trabalhar em Joinville em agência de propaganda. Fez lá uma trajetória depois dessa experiência em agência, no grupo RBS, que na época era o dono do A Notícia, onde você ficou por 21 anos, e na tua trajetória tem muitas inovações que você aplicou no jornal A Notícia. Depois você veio para Florianópolis, para o grupo ND, onde você está há 15 anos. Quem é Luiz Meneguin? Bom, Luiz Meneguin é um jornalista, na sua essência. Eu só fiz isso na minha vida. Comecei muito cedo, tive uma passagem pela propaganda. Eu tentei ser redator publicitário, já como em Curitiba, quando eu estava ainda estudando jornalismo. Conheci grandes nomes naquela época, que eram cultuados, né? Como na época estava em evidência, o redator publicitário eram os homens mais criativos, festejados, altos salários, né? E eu achei que um dia eu poderia participar desse ranking, né? Você Mas gostava não das gravatas dos publicitários? Gravatas, eram pessoas extrovertidas, eram pessoas diferentes, descoladas, né? Mas foi uma fase interessante da propaganda, né? No Brasil, acho que naquele momento. Mas eu depois acabei partindo para o jornalismo diário, que foi a minha grande escola e a minha grande universidade, porque quando eu ingressei no jornal A Notícia, em 1976, como repórter, deixando início de uma carreira no mercado publicitário como redator, eu tive que reaprender, né? Ir para a rua, fazer pauta, entrevistar personalidades, entrevistar pessoas humildes, andar na rua, tropeçar na lama, enfim. Foi uma grande escola. E dentro do jornal eu tive a oportunidade de fazer, digamos assim, aquele ímpeto do jovem jornalista de fazer a coisa acontecer. É uma empresa familiar, na época tinha 16 funcionários na redação, e quando eu deixei o Jornal Notícia tinha 113 jornalistas. Eu morava em São Paulo na época que ele teve o grande momento dele enquanto jornal, e eu lia lá, mesmo sem intenção de vir para cá, porque tinha um alcance. Acho que a qualidade do jornalismo que ele fazia alcançava São Paulo. Trabalhava em agências. Sim. Ele chegava fisicamente em São Paulo. Qual foi a tiragem maior que ele teve na história dele, você lembra? Em torno de 40 mil exemplares. Era uma disputa na época do jornal A Notícia com o Diário Catarinense, depois já com a chegada do Grupo RBS, né? Nós sempre fomos auditados, esse jornal sempre foi auditado, né? E foi um momento muito rico da comunicação em Santa Catarina pela existência de 3 grandes jornais diários, 4, mas maiores 3, né? O Jornal A Notícia, o Diário Catarinense, o Jornal de Santa Catarina e o próprio Jornal Estado aqui em Florianópolis, que marcou época, né? Foi um tempo onde o jornalismo impresso, ele dominava a comunicação, porque era o único meio das pessoas se informarem, né? E por ser um mercado também em Santa Catarina muito geograficamente disputado, era diversificado, cada impresso ocupava um espaço geográfico, né? Sim. E 2 grandes jornais, o Jornal A Notícia e o Jornal Diário Catarinense, eram distribuídos em todo o estado, né? Então,
Era uma grande escola, o jornalismo trouxe até hoje grandes profissionais que estão hoje no colunismo ou estão nas redações de outras plataformas, começaram no jornal impresso. Eu me lembro disso. Eu tenho uma curiosidade. Você fez psicologia. Eu desconfio que você fez para te ajudar a entender por que você estudou jornalismo e foi trabalhar inicialmente em agência de propaganda, já que a publicidade tem como função a sedução para o consumo e o jornalismo tem a obrigação de buscar a verdade, somente a verdade. E você foi estudar psicologia para ver qual era ou não era isso? Na verdade, foi mais uma curiosidade intelectual, digamos assim. Eu lia muito, gostava muito de me atualizar nessa área do relacionamento humano, né? E fui por curiosidade, justamente para conhecer um pouquinho daquilo que eu lia, né? De Freud, enfim, Lacan e aqueles pessoas que marcaram algumas gerações, né? Com comportamento, com conceitos, né? Inconsciente, teorias do inconsciente, enfim. E eu fui para conhecer e foi realmente uma oportunidade ímpar, porque como eu não conseguia fazer regularmente todas as disciplinas, eu demorei 9 anos para conseguir a formação. Que bom. Mas consegui conciliar com o trabalho diário com a psicologia. Mas como já estava com uma certa idade, maturidade profissional, eu achei que recomeçar uma carreira seria complicado. Então eu acabei optando por continuar no jornalismo, utilizando, é claro, o conhecimento adquirido na psicologia. Me ajudou mais, eu até diria, na minha vida pessoal e na profissional, porque eu casei novamente e a psicologia me ajudou a entender melhor o meu papel na minha família, meus filhos, enfim. Legal. Mas eu acho que você ainda tem chance de aplicar a psicologia. Vou te explicar por quê. Tem muito psicólogo estudando marketing para se candidatarem à vaga de profissionais de neuromarketing. Sim. Você pode aplicar a psicologia e criar o neurojornalismo. Você não acha que é possível isso? Acho que tudo é possível, porque hoje nós viemos com um conhecimento muito ampliado, né? E em várias áreas e temos a capacidade hoje de fazer essa inter-relação entre conhecimentos. Surgem cada dia novas técnicas, novas teorias, novos conceitos, né? Eu estava discutindo até recentemente sobre isso com um colega profissional aqui do Grupo ND, porque a base da formação na época que eu fiz psicologia era a psicanálise, os professores eram todos analistas, e a psicologia mudou também. Hoje você tem o atendimento online, novas escolas surgiram, novos conceitos, né? Houve uma abertura, menos rigor formal, menos Freud e mais novos conceitos que surgiram com novos profissionais, né, que alargaram, né? E na época era muito rígida a formação nessa área, né? Então eu acho que tudo é possível. Hoje temos depois disso surgiu novas linguagens, surgiram novos conceitos e a psicologia e o jornalismo, elas podem, eu acredito que possa haver uma fusão aí. Tem muita gente de uma área na outra, né? Publicitário no jornalismo e jornalistas de monte na publicidade. Depois desse período sabático em propaganda, você entrou no jornalismo, teve conflito? Não. Eu vendia, fazia as pessoas saírem para comprar, mas agora eu tenho... Na verdade, não. Eu sempre entendi que são coisas que são interdependentes, né? Tanto a questão do comercial como a da redação. Eu nunca vi nenhum muro separando isso, já por formação. Então, para mim foi tranquilo. E embora havia sempre houve por parte do jornalista uma resistência em relação às ações comerciais, eu sempre pensei no negócio, já desde muito cedo. E eu acho que eu tive essa visão de que o jornalismo por si só seria impossível manter uma empresa, né? E a empresa precisa de ter clientes, precisa vender seu produto, precisa colocar no mercado com o auxílio do produto da informação, né? Sim. Bom, você, quem te conhece, nossos amigos comuns sabem que você é um apaixonado pelo jornal impresso. Eu também gosto de ler jornal impresso. Mas você hoje tem uma missão aqui, tem a responsabilidade de dirigir o conteúdo de todas as plataformas.
Como é que você convive com os profissionais que não é o mesmo cara, não faz tudo, tem lá os seus nichos, né? Como é que é a tua rotina com essa galera? Sei lá, tem mais de 200 profissionais, ou até mais do que isso, em Santa Catarina, que você está de olho neles. Como é que é o teu dia a dia? Bem, eu consegui me atualizar em termos de trazer do impresso os seus valores, que eles são, vamos dizer assim, ainda perenes, né? Porque o jornalismo ensina a necessidade da apuração rigorosa, a necessidade de você criar fontes, de você ter um relacionamento positivo com o mercado, de você oferecer a possibilidade de sempre exercer o contraponto numa denúncia, numa reportagem. Para mim isso vale para todas as plataformas, né? Mas no convívio com a televisão e com a nova geração que veio, os nativos digitais, que nós temos hoje, felizmente, na empresa, jovens, profissionais talentosos nas várias áreas, foi um grande aprendizado. Eu sempre entendi que falar também é importante, mas ouvir também é fundamental. Eu sou um bom ouvinte, então eu acredito que essa capacidade de ouvir, de interagir, de abrir espaço para o diálogo me ajudou muito, e hoje eu não tenho nenhuma dificuldade em tratar com alguém da rede social que chegou agora, jovens, talentosos, e também com um profissional veterano, como os nossos comunicadores, Moacir Pereira, Paulo Alceu, a gente interage o tempo todo. Eu acho que é digamos assim, um exercício diário de estar em contato com essas novas realidades, de atualizar-se sempre. Nós estamos sempre fazendo com que nossas equipes sejam focadas no futuro, antevendo novos conceitos, novas realidades, novas linguagens, né? Então essa interação é possível porque existe uma base. A minha base, digamos, sólida é o jornalismo. Né? E eu lembro que quando o Marcelo Petrelli me convidou para dirigir a televisão, o jornalismo da televisão, eu disse que eu não entendia nada de televisão. E ele disse: eu não quero que você entenda televisão, eu quero um jornalista para dirigir o conteúdo da televisão. E acho que dentro disso eu pude contribuir, estou contribuindo dentro da minha formação, para que os conceitos básicos que eu comentei, que são basilares aí, inalienáveis do jornalismo, estejam presentes em todas as plataformas. Sempre, né? Quantas sucursais vocês têm hoje com televisão? Hoje nós temos 6 emissoras de televisão, né? Temos uma estrutura própria em cidades polos, né? Cidades chaves do estado, e dentro dessas estruturas nós temos todas as plataformas, à exceção da rádio, que apenas em Joinville, mas nós temos redes sociais, equipe do portal e equipe da televisão. E esse conteúdo ele é gerido de forma a também alimentar-se e retroalimentar todo o sistema. Né? O ecossistema nosso está montado de forma que o profissional de televisão ajude o impresso ajuda o portal e o portal ajuda o impresso no conteúdo. Quer dizer, ele perpassa todas as plataformas. Os nossos profissionais hoje já têm uma cultura de integração, né? Nós trabalhamos nisso desde o início que a gente assumiu o nosso papel aqui na direção do conteúdo do grupo, de fazer com que não deixassem de haver departamentos estanques como havia no passado, né? Então hoje os profissionais têm uma visão de que participam da produção de conteúdo, a distribuição depende de cada veículo, a linguagem depende de cada plataforma, né? Específica, a televisão tem sua linguagem, não é a mesma do jornal impresso, né? Que ele é mais documental, ele é mais relatorial, ele tem organizado de forma diferente, assim como o portal, pela característica do tempo real, da informação, digamos assim, menos aprofundada, que é uma característica do digital. Sim, velocidade, né? De velocidade, e a gente consegue com que toda a produção seja dirigida desta forma. Sim. A televisão tem as janelas locais no jornalismo, né? Cada cidade tem lá seu espaço ao longo do dia. O portal também tem a janela local ou é um endereço só que fala em todos os lugares do mesmo jeito? Não, nós temos a característica do Grupo IND é o regionalismo. Nós não abandonamos esse conceito porque acreditamos que são públicos diferentes. Santa Catarina é um estado formado de uma forma onde há populações específicas com
com variedades de culturas, etnias, formação, conceitos. Então, quando a gente fala para o público de Joinville, a gente fala para Joinville, tanto na televisão como no portal. Então, os programas específicos, o Balanço Geral, por exemplo, ele é feito localmente, com equipe própria. O Portal ND tem uma cara em Joinville e tem uma cara estadual. Tem você escolhe, se você estiver geograficamente no sul do estado, você pode escolher a capa do portal para a sua região. Então, o conteúdo é direcionado, porém... Para dar sabor local. Exatamente. Né? Quem abre e dizer, pô, é a minha região. É isso? Exatamente. Inclusive com comunicadores, com blogueiros locais, né? Locais. E tem a cara estadualizada, né? Que é o principal do conteúdo. Mas você pode optar, escolher a aba Joinville, a Chapecó, a aba Itajaí e ter as notícias daquela região. Você falou que tem rádio em Joinville, mas vocês lançaram a chamada Rádio Contemporânea, que são alguns segmentos artísticos, digamos assim. Como é que está isso? Como é que foi o resultado? Vocês têm apurado a audiência? Como é que continuam aqueles 4 segmentos? Não, nós fizemos uma alteração no projeto das rádios digitais e hoje nós mantemos uma rádio tradicional em Joinville, né, que é a Rádio ND FM. É uma rádio com comunicadores próprios, com programação musical, com conteúdo jornalístico, porém não é o forte da emissora, né? As rádios hoje, elas passam por também uma mudança, né, de perfil. Então, nós não apostamos ainda, nesse primeiro momento, na rádio de jornalismo via rádio. Sim. Nós optamos por uma programação convencional. Uhum. Né? Felizmente, nós temos tido sucesso de audiência em Joinville. O grupo está motivado a ampliar seu espaço nessa área da rádio. Mas o projeto digital ele foi descontinuado. Foi descontinuado. Nós temos apenas hoje uma emissora, né? Um canal, né? No digital. Acreditamos que nós tentamos nos antecipar no momento que esse modelo já estava superado. Não superado, mas questionado, porque hoje o streaming é uma realidade, né? E Spotify ou outras plataformas, elas oferecem para você música de acordo com o seu gosto, o seu perfil, o seu momento, playlist, né? Então aquele modelo ele não funcionou. A gente fez uma experiência e descontinuamos porque achamos que iríamos gastar energia, tempo e recursos e decidimos investir no meio rádio convencional. Adquirindo uma rádio no norte do estado e o presidente, o Marcelo Petrelli, por ser também uma pessoa que conhece esse meio e o grupo ND já começou, não sei se você sabia, mas a primeira rádio FM de Santa Catarina concedida foi para o Sr. Mário Petrelli, em Joinville. E depois ele vendeu. Essa rádio foi a Rádio Floresta Negra, que pertenceu a um radialista já falecido, o Marco Antônio Peixe. Essa rádio era do Mário Petrelli, né? E depois o grupo acabou indo para a televisão e esqueceu da rádio. Aqui em Floripa teve Mais Alegria, também que foi vendido. Exatamente. Como é que está isso? Nenhuma previsão de rádio aqui em Floripa? Olha, a rádio hoje está no radar do grupo, né? É uma questão de oportunidade de negócio e o nosso presidente tem prospectado, mas eu particularmente acredito que um grupo de comunicação como o Grupo ND hoje, que está atuando em todas as plataformas, ele precisa fechar o círculo com emissoras de rádio também na capital e nas cidades onde a gente atua, né? Fazendo a chamada convergência, fazendo com que todas as plataformas trabalhem unidas. E eu acho que a rádio hoje tem um papel fundamental. Ela ressuscitou há alguns anos, né? Como uma fonte de informação que as pessoas acompanham, né? Você entra no carro, você liga o rádio, você está em casa, ouve um podcast, você está sempre acompanhando as notícias, né? Ou na secretária eletrônica, enfim, a rádio tem um poder muito, muito grande, né? Sem dúvida, o alcance. O alcance. Brasil, que é gigante, o rádio. Exato. E nós, durante muito tempo, o grupo abandonou projetos nessa área e hoje está retomando. Que bom. Falar um pouquinho de audiências, porque as 3 redes, as 4 redes, digamos assim, presentes aqui, não têm divulgado mais audiências do Ibope, não sei por qual razão. Você pode dar uma ideia
dos números de televisão, como é que é mais ou menos isso, a tiragem do jornal impresso, onde é que ele circula. E queria falar um pouquinho depois dos 40, você já não deu 100 milhões de page views lá no portal. Bom, falando de audiência, o Grupo ND ele contratou o Instituto Mapa, que é um instituto tradicional, que produz pesquisas em tempo real, dentro de uma tecnologia muito avançada, utilizando o método URA, né, que são ligações por telefone, e nós temos mapeado, feito todas as nossas emissoras com os nossos indicadores, e são indicadores muito positivos, com tendência de crescimento, e nós abandonamos a leitura convencional do Ibope, por vários motivos, por motivos até técnicos que houve da nossa parte, da parte do Grupo ND questionamento, pelo restrito número de meters, sempre né? foi um problema, né? Exatamente. E que nós acreditamos que hoje a tecnologia nos permite acessar os dados do público de forma imediata, de forma mais técnica, de forma mais assertiva, né? Então o Instituto Mapa hoje nos fornece esses dados. Nós estamos hoje liderando em muitos horários e hoje nos aproximando da liderança no estado, na plataforma televisão. São dados que nós utilizamos para o mercado e utilizamos internamente também, aperfeiçoando e adaptando os nossos produtos para determinados horários, mercados, né? Então é uma ferramenta fundamental para a audiência. Em relação ao digital, que também é auditado pelo IVC, né? Nós temos dados animadores porque nós estamos quebrando recorde todos os meses, né? Nós agora, no mês passado, tivemos o portal 44 milhões de page views, 15 milhões de usuários únicos, né? E agora... Aí que está uma pergunta que me fizeram numa entrevista, que eu fui entrevistado semana passada. Deixa eu te dar uma cortadinha, porque para não perder essa conexão com page views, usuários únicos. São 44 milhões de page views, ou seja, páginas abertas, e 15 milhões de usuários únicos. A população de Santa Catarina é 7 milhões. Se vocês têm 15, como é que o IVC indica que vocês têm 15 milhões de usuários únicos? Perfeito. Não, audita porque você sabe de onde vem o teu... Quem acessa o teu portal, o teu site. Nós temos uma grande penetração fora de Santa Catarina também, né? Nós temos usuários, nós somos temos o maior número de usuários únicos de Santa Catarina por IP, isso é medido por IP. Pois é. Tá? Quanto é o usuário único catarinense? Lembra desse número? Eu não tenho o percentual exato aqui, mas nós somos hoje o maior número temos o maior número em relação aos demais portais, o maior número de usuários únicos catarinenses por IP, medido por IP, e temos em outros estados e fora do Brasil pessoas que acompanham o noticiário de Santa Catarina pelo portal, por isso esse número de 15 milhões. Tem um orgânico também que o cara pode estar na Rússia e tem uma matéria que ele gosta e que ele quer ver, né? Perfeito. E o jornal? Bom, o jornal, para nós, o Jornal ND é um case de sucesso, porque nós conseguimos manter uma plataforma de assinantes que não, ao contrário das demais concorrentes do mercado, em nível nacional, que nós acompanhamos pelo IVC, que a cada mês perde um pouquinho dos seus leitores. O nosso jornal ele está estável, né? É um jornal que tem em torno de 7 mil assinantes no digital e no impresso, né? Então nós temos aí um caso de sucesso porque o jornal continua vivo, continua sendo importante dentro do nosso processo. A pergunta que as pessoas fazem: qual é o segredo para manter um jornal diário vivo? E por quanto tempo você acha que tem vida para o ND impresso? Nós sabemos que muitas vezes já foram profetizadas, né, alguns conceitos de que o jornal em 2000 acabaria, viriam novos modelos, né, tela dobrável, tela substituindo o papel, que as pessoas não tinham interesse. Eu acredito que o jornal impresso ele deixará de existir quando ele perder a sua significação, a sua importância. A gente trabalha no sentido de ter um jornal que seja relevante para a sociedade, né, para que nós atendemos, a nossa comunidade. É um jornal que se transformou ao longo dos anos. Nós começamos, o jornal vai fazer 17 anos, o jornal impresso ND em Florianópolis. Começou como um jornal popular,
Eu participei desse processo de mudança, conduzindo o jornal para um quality paper, né, que era um jornal de melhor qualidade, abrindo novos espaços de editoria. E hoje as pessoas pagam para ter o jornal em casa. Então, pessoas, claro que é um público mais maduro, mas um público que sente necessidade, ou por hábito... Assuntos mais aprofundados. Mais aprofundados, ou por hábito, ou por necessidade de informação, ou por gostar, né, do jornal impresso. Eles continuam recebendo em casa. Né? O jornal hoje ele tem dentro do grupo ND, ele tem um papel estratégico muito importante. Né? A gente até sabe que o portal ele tem uma instantaneidade, ele atinge o maior número, um grande alcance, né? Mas o jornal impresso ele é documento. Ele tem um fator que é muito relevante, que é a credibilidade, né? A informação apurada, qualificada. Nós temos colunistas que formam opinião, que emitem opinião, colunistas importantes, relevantes, como o Moacir Pereira na área política, Paulo Alceu, que é articulista hoje também, o próprio Cacau Menezes, que é um ícone da comunicação, né? Aqui em Santa Catarina, em Florianópolis principalmente. Então, o jornal tem essa capacidade de se reinventar, atender esse público que é carente ainda do jornal e presta um papel social relevante, na minha opinião, aprofundando os assuntos, levantando grandes temas. Esse é o papel do jornal impresso, exatamente, na minha opinião. É ficar em cima de um assunto até ele ser concluído. Não sei se você, na perfumaria, né? Você acompanha agora, nós fizemos uma série de reportagens mostrando um dossiê da realidade hospitalar dos hospitais públicos de Florianópolis. Fomos em todos eles, mostramos as dificuldades, os problemas de infraestrutura, isso aí, a falta de recursos. Fizemos recentemente também um dossiê sobre a situação do saneamento em Santa Catarina, um trabalho de quase um ano, com uma grande equipe, mostrando a situação em cada região do estado, baseando-se em dados oficiais, né? E descobrimos que Santa Catarina é um estado onde, apesar dos indicadores econômicos, sociais, econômicos relevantes, né, dignos alguns de primeiro mundo, mas nós temos um problema seríssimo de falta de saneamento básico, esgoto ainda precário, falta de oferta de água em muitas cidades, né? E isso foi um papel que o jornal fez. Claro, depois repercutimos esse assunto nas demais plataformas. Mas é o jornal a origem, né? Exatamente. E esse trabalho é um trabalho que nos orgulha muito, que o jornal sempre está empunhando e capitaneando bandeiras aqui em favor da cidade, em favor da região, em favor do estado. Grandes movimentos que o jornal provoca. E um deles também foi o caso das invasões aqui em Florianópolis. Nós temos falado muito sobre isso. Esse até concorreu a prêmios, né? Sim. Concorreu a prêmios. O nosso jornalismo, o ano passado, foi o jornalismo mais premiado. Né? Em várias plataformas nós recebemos prêmios estaduais aqui, até nacionais, por essa prestação de serviço. Perfeito. Né? Usar o jornal impresso como uma ferramenta de capaz, né? Pela sua força, pela sua penetração e pela sua influência, né? Porque o jornal circula entre os formadores de opinião, principalmente, né? E mudar a realidade, né? Provocar mudanças. E eu tenho muito carinho pelo impresso, porque ele realmente, apesar de todo o barulho que a gente faz com televisão, com toda a audiência, em todas as plataformas, mas o jornal impresso na mesa das pessoas que decidem, que têm poder, ele tem uma relevância ainda muito forte. Sem dúvida. Atualmente fala-se muito em metaverso, inteligência artificial, o ChatGPT. Como é que você vê a tecnologia no jornalismo? Como é que vocês que investiram bastante em tecnologia e equipamentos para modernizar o grupo, como é que entra no jornalismo, todas as plataformas, essas novidades que a tecnologia traz a todo momento e que já tem gente pedindo para parar de mexer na inteligência artificial porque está muito rápido. Como é que é isso? Eu acho que a tecnologia é uma grande aliada do jornalismo, né? Hoje se desacralizou muitos conceitos antigos, né? Inclusive de televisão, de imagem, né? A imagem hoje é válida desde que ela seja relevante, mesmo feito por um celular, não com a mesma qualidade que se acostumavam com a evolução da tecnologia das câmeras, né? Digitais. Então, a tecnologia é uma grande aliada. Nós, inclusive, estamos
acompanhando essa questão da inteligência artificial aplicada ao jornalismo. Nós vamos fazer agora, provavelmente no primeiro semestre, ainda um grande encontro de jornalismo. Vamos reunir todos os nossos gestores e vamos trazer especialistas. Uma das ideias, foi até algo que eu sugeri no grupo, de que nós consigamos trazer alguém para Florianópolis para falar sobre o que está acontecendo nesse meio da inteligência artificial aplicada ao jornalismo. A gente já sabe que há em redações em vários países do mundo já sendo utilizadas robôs para produzir notícias que são commodities, né? Notícias que são sem apuração. Sem apuração. Previsão do tempo, notícias de esporte, resultado de jogos, tabelas, enfim. Alguns jornais já usam realidade virtual para fazer seus vídeos para depois botar no jornal, né? Exatamente. Então, nós somos um grupo bastante inovador, mas agora temos aí dentro da casa também projetos de inovação. Nós criamos uma área dentro do Grupo ND de inovação, capitaneada pelo Jean, que é um gerente, um jovem. Crack, sim. Exatamente. No jornalismo, nós temos 8 projetos em desenvolvimento hoje de inovação. 8 projetos dentro da área de jornalismo. Em inovação? Em inovação. E no total da empresa temos 17 projetos sendo desenvolvidos. Como é que é isso? Inovação no jornalismo que vocês têm curiosidade de saber. Dá uma ideia de... Vou te dar um projeto específico do jornal impresso, né? Que, digamos assim, que seria a área mais analógica do grupo. Sim. Nós estamos fazendo um projeto para conhecer o nosso leitor. E nós fizemos um projeto que ele implica em conhecê-lo, conhecer a realidade desse leitor, são assinantes, e a partir do que nós fomos buscar de dados e resultados, melhoramos a qualidade do nosso produto. Então, nós fizemos 658 abordagens por telefone, conversando com os leitores, preenchendo alguns questionários, alguns formulários, e todo esse resultado dessas conversas, em forma de relatório, vai nos orientar para eventuais mudanças. Sim. Que são coisas desde o tamanho da letra até o conteúdo de uma capa, por exemplo. Então, um projeto de fidelização de leitores, é um projeto de conhecer o nosso público, um projeto que nasceu dentro da redação, a ideia de um grupo de pessoas que descobriram que nós falávamos pouco com o nosso leitor, né? Conhecíamos pouco o nosso leitor. Então, um projeto de inovação que está sendo gerido dentro da redação, que está já trazendo os primeiros resultados, os primeiros relatórios, e nós temos em outras áreas também, na área administrativa, na área que são os projetos fora da minha área de atuação, do jornalismo, que estão sendo desenvolvidos para trazer novos conceitos, novos patamares aí de enxergar a nossa realidade, o nosso mercado. Legal. E também nós somos um grupo muito inquieto em relação a novidades, né? O comandante que vocês têm tem que ser inquieto. O Marcelo é um grande provocador, né, desses novos desafios, e em todas as áreas. E, por exemplo, o nosso pessoal hoje tem um índice de renovação bastante grande nas nossas equipes, né? São jovens, né, que estão atuando na área de redes sociais, na área do próprio marketing, do jornalismo, da área comercial, e são pessoas que vêm, né, que são nativos digitais, que nos ajudam a enxergar outras realidades. Temos aí um grupo aí que necessário de fazer essa renovação, perenizar o nosso negócio, o propósito do grupo, mas com ideias novas, né? Não é só na plástica que o Grupo ND mudou, que é novos cenários, toda a embalagem, a nova logomarca, mas, e a campanha digital de marketing, mas também no conteúdo nós temos que nos renovar, porque a gente sabe que o público exige hoje novos conceitos, novas linguagens. A gente está enxergando que o meio digital ele é um grande aliado da televisão, é um grande aliado do próprio impresso, né? Nós temos agora hoje vários canais com esse público, né? Instagram, TikTok, Facebook, temos agora estamos preparando uma newsletter, um trabalho sério, né, de você pulverizar o nosso conteúdo, fazer com que chegue a outros públicos que
não tem hoje, as pessoas talvez nem todos têm tempo para sentar diante da televisão, mas vamos encontrar o mesmo conteúdo no YouTube ou em outra plataforma ou no nosso portal ND+. Legal. Então essa distribuição de conteúdo tem hoje um perfil bastante jovem, Sim. fazendo coisas novas, e isso é importante porque Para o futuro, né? Garantindo o futuro do nosso negócio, né? Do nosso meio. Vocês apresentaram recentemente para o mercado um núcleo de branded content. Qual é a finalidade? Qual é o time? É interno? Está fora isso? Dá uma ideia para quem está acompanhando a nossa conversa, o que eles podem usar desse núcleo? Bom, o brand hoje é uma realidade, né? De você utilizar as suas plataformas para oferecer projetos diferenciados e específicos para determinados clientes. Nós temos uma grande equipe hoje trabalhando internamente e externamente para que o teu produto, para que a tua marca, para que o teu projeto alcance o maior número possível do seu público, do seu mercado de consumo. É uma forma inteligente de colocar isso nas nossas plataformas, de forma que esses projetos hoje eles fazem parte importante, principalmente no portal ND+, do digital. Eu diria que hoje 35% da receita do portal, que eu digo que é importante, que ele é autossustentável desde o início. O portal ND+, ele começou sempre se baseando na sua receita e ele existe, sobrevive e cresce em função disso. Então, 35% mais ou menos é a margem de mídia programática e o demais são projetos de brand content. Vocês têm uma plataforma automatizada onde as pessoas também entram à distância e fazem simulações ou não? Tem. E hoje nós temos dentro do portal ND+, essas ferramentas disponíveis para o anunciante, para o cliente. Comprar diretamente ali. Exatamente. Ela foi instalada, foi implantada, houve um treinamento, houve uma apresentação para o mercado publicitário, agências, anunciantes, e ela está continuamente se modificando, ampliando a sua presença, porque ainda é algo que o mercado ainda tem uma certa dificuldade, né? Mas é uma questão eu acredito, uma questão de tempo, porque hoje você faz tudo pelo teu celular, pelo teu computador, pelo teu notebook, né? E nós estamos com essas ferramentas prontas já e sendo usadas, embora a gente mantenha os canais convencionais de comunicação com o mercado, né? Bom, conversando com com algumas pessoas que trabalham aqui no jornalismo, perguntando sobre, dá uma ideia como é que é o Meneguinho, como é que é o dia a dia dele, ele é chefe de todo mundo. E aí eu vi o seguinte, que você trabalha sempre com a porta aberta, que você dá a mão para os que chegam, jovens, para estagiário, como se fossem grandes jornalistas, e que a tua relação com esse time é assim, a mais agradável de ver e certamente dá resultados. O que esses jovens te ensinam no dia a dia aqui? Bom, eu sempre trabalhei de porta aberta, tem uma sala no meio da redação, uma sala sem cortinas, né? É uma sala de vidro, é um aquário. Eu digamos assim, por formação, eu tenho como eu te falei, sou um bom ouvinte. Então, a minha sala está sempre aberta para as pessoas tirar dúvidas, pedir uma orientação, apresentar um projeto. Eu acho que a gente tem que ser permeável, estar aberto a isso. E dentro do meu tempo, dentro da casa, eu criei eu exijo e peço que os meus gestores me apresentem todas as pessoas que chegam, né? Há uma rotatividade, um turnover que acontece naturalmente com os estagiários que concluem seu tempo, os que chegam em várias áreas, no digital. E eu gosto de conversar com os jovens porque eles nos realimentam, né? E eu fico feliz quando eu vejo que eles se sentem bem dentro desse ambiente. Hoje a redação integrada, ela abriga hoje nossas plataformas, né? Todas as plataformas no mesmo espaço físico. Então, o espaço para conversa, para o diálogo, ele é muito, muito importante e muito ativo. E faz parte do dia a dia das rotinas. Há reuniões em salas fechadas, mas há uma conversa constante dentro da redação. E essa mistura de pessoas mais experientes com os jovens recém-chegados, com estagiários que ficam aqui, às vezes até deslumbrados porque eles estão ao lado de alguns ícones do jornalismo, né? Eu já ouvi isso de uma repórter, me disse uma recém-chegada,
Eu não acredito, eu estou conversando com o Paulo Alceu aqui, eu sempre vi ele na televisão, eu vejo o Cacau passar aqui, cumprimentar a gente, eu vejo determinado apresentador ou apresentadora circulando aqui na redação, tomando café junto comigo. Então, esse ambiente é muito agradável e a gente tem hoje um ambiente e uma cultura dentro da empresa que permite esse diálogo constante entre os jovens que chegam e aqueles os mais antigos, os mais experientes que estão na casa há mais tempo, e principalmente o pessoal das redes sociais, o pessoal do marketing, o pessoal hoje do portal, são pessoas bem mais jovens. Né? E isso cria um ambiente muito, muito, muito bacana. Eu queria aproveitar para te falar sobre uma construção que estamos fazendo agora, que é o Culture Code do jornalismo. Nós estamos com apoio de uma consultoria do Marco Giraldi, que por coincidência foi um jornalista aqui da casa e que hoje se profissionalizou na área do treinamento, desenvolvimento de pessoas, enfim, na área empresarial. Ele está nos ajudando a fazer a construção de um código de cultura para o jornalismo do Grupo ND. Mas é pensando nos futuríveis, preparando os futuríveis? É para isso? Exatamente. Nós queremos que padrões, né, algumas linhas, visões, elas estejam escritas, estejam documentadas para que os que chegam, os que permanecem, possam se orientar qual é o nosso objetivo. Então, esse Culture Code já foi executado dentro do grupo na área do comercial e agora, em paralelo, está sendo desenvolvido na área do comercial, aliás, administrativo e no jornalismo. E ela está sendo feita pelas próprios profissionais da casa. Então, os 2 diretores da área... Sem teoria, é barriga no balcão. Exatamente. Então, a gente, como diretor da área, eu e o Marcelo Campanholo, que dirige a área de produção, nós alimentamos o consultor com algumas visões, algumas vertentes, alguns nortes, né? Demos alguns sinais e formaram-se equipes, e essas equipes são voluntárias. No nosso caso do Grupo ND são 13 pessoas das mais diversas áreas do jornalismo que estão em contato com o consultor para desenvolver algumas regras que estarão escritas, que serão perenizadas, que são aprovadas para que o que nós acreditamos, os nossos valores, qual é o nosso papel no jornalismo fique perene. Né? E claro que ele vai ser atualizado, sempre mas é importante que as pessoas saibam para que lado nós estamos caminhando, como é que nós vemos. Né? Eu aposto muito na questão de qual é o papel, não, eu diria qual é o propósito do grupo do jornalismo. Nosso propósito é atender, atingir o nosso público, que é gerar audiência com produtos de qualidade, com excelência na comunicação, sempre com a visão de futuro, de inovação, tecnologia, e tudo isso deverá estar incorporado nesse código de conduta. Muito bom. Eu tenho na minha biblioteca alguns manuais de redação da Folha, do Estadão. Se você for construir um e-book disso aí, eu gostaria de receber um para guardar comigo lá. Queria te perguntar o seguinte, o Grupo ND atua em segmentos que notadamente são celebridades, muita visibilidade, muito reconhecimento público, tem vaidades no meio da história, tem, né? E consta que você é um cara que quando vê confete sai correndo. Por que essa postura de nunca estar ali, nunca comemorar, nunca vibrar, nunca estar ali, vê confete sai correndo dele? Eu acho que eu acredito que o trabalho do jornalista é um trabalho que ele é como um outro qualquer, né? É o trabalho de produzir informação, de gerar conteúdo. Eu não vejo assim que haja algo tão importante ou relevante que tenha que ser comemorado a qualquer momento, né? Existe, claro, vaidade. O ser humano ele tem suas características próprias, né? Eu, por formação, sou uma pessoa que sou um pouco avesso a isso. E tenho a minha vida pessoal, o meu relacionamento é de uma pessoa normal. Eu
convencional, eu sou uma pessoa muito dedicada à minha família também. E dentro da redação eu exerço um papel de um executivo. E eu acho que a gente tem que dar o exemplo. Então, quando é exagero demais, muita festa, muita comemoração, muito ego, eu sou contra, porque eu acho que é um papel. Nós somos profissionais da comunicação, cada um tem a sua missão, sabe qual é o seu papel. E muitas vezes o papel da imprensa é visto de uma forma exagerada, né? Uhum. Eu acho que tem que ter um pouco de humildade de reconhecer que nós somos um profissional como um médico, como um engenheiro, Perfeito. como um arquiteto, como um psicólogo, que exercemos o nosso papel naquele momento, né? Sou contra, durante muitos anos, eu nunca usei carteira de jornalista, nunca usei. Eu tenho orgulho de dizer, tinha, mas nunca usei para dizer assim, eu sou jornalista. Sim. Né? Sei que há alguns vícios na nossa, como em todas as profissões, um excesso de vaidade, um excesso de autoridade, né? E eu sou contra, acho que não. Acho que o jornalista tem que ter seriedade, profissionalismo. Acho que se eu posso passar como exemplo, eu nunca me vinculei a nenhum partido político, né? Nunca interferi, digamos, de forma a influenciar dentro da redação uma visão sectária, ou para um lado, para o outro. Eu acho que a gente tem que ter aprende já na escola, né, no jornalismo, que você tem que ouvir sempre os dois lados. A versão sempre tem dois lados, nem sempre o que você ouve está correto, né? E o leitor é que faz o julgamento, né? É claro que na opinião é diferente, né? Nos nossos editoriais, nos grandes editoriais que o Grupo ND colocou no mercado, e eu fui responsável pela quase todos, de posicionamentos, de mostrar determinadas realidades, como foi o caso do saneamento, como foi o caso das invasões, como foi o caso agora da gente mostrar a questão do hospitalar. Aí é posicionamento de grupo, aí é opinião, né? Mas no editorial, no dia a dia, na pauta do jornalismo, eu acho que a gente tem que ter um certo, diria assim, até um respeito ao seu público, e você não fazer alarde, porque a notícia não está com você. Você é apenas um porta-voz, né? Você não é personagem, é o meio, né? Eu sempre tive isso comigo, como ensinamento. Perfeito. Muito bom. Vamos encerrar com uma pergunta que certamente vai interessar aos acadêmicos, aos professores desses acadêmicos, a quem já está no mercado, a quem investe nas plataformas de comunicação. Com toda a tua experiência e com o grupo que você dirige aqui, na área que você dirige, quais cenários você vê para os meios de comunicação, esses 4 grandes plataformas que vocês pilotam? Vale a pena estudar jornalismo? Vale a pena estudar propaganda? Vamos mais para streaming? Vamos estudar tecnologia? Vamos aprender programação? Vamos aprender mandarim, porque a China está... Como é que qual o conselho que você daria para quem está pensando em entrar, estudar essas disciplinas, quem já está no meio do curso, quem está chegando no mercado e quem está trabalhando na área? Dá a sua palavra final. Acho que eu, quando era ainda editor de jornal, e quando um jovem batia a minha porta para pedir emprego e não havia vagas, isso estou falando em 20 anos atrás, eu dizia para ele que você tinha que usar o teu conhecimento que se trouxe da faculdade para empreender na área do jornalismo, né? Montar o seu próprio negócio, apostar no seu talento em alguma área. Porque era muito comum as pessoas saírem da faculdade pedindo uma vaga dentro dos veículos convencionais, né? E isso eu enxergava que realmente havia oportunidades, né? Que havia espaço para os profissionais, mas não naquele momento havia uma saturação dentro dos veículos convencionais, né? Dos jornais da época, das televisões. E eu fiquei feliz porque eu vi muitos desses jovens fazerem seus próprios portais, fazendo seus jornais de bairro na época, irem para atender sindicatos, fazerem revistas, enfim. Hoje eu acho que é uma necessidade, primeiro, da qualificação técnica, né? Eu acho que o jornalista hoje não pode abrir mão da técnica de saber escrever, conhecer seu idioma, estar bem informado, né? Ter uma cultura geral. Mas eu vejo que há uma oportunidade deles avançar mais na área do conhecimento da tecnologia, da linguagem de programação. A realidade hoje
do jornalismo de dados, ela é muito relevante, né? As informações exclusivas, elas estão hoje nos portais de transparência, elas estão dentro das instituições públicas de forma cifrada, e você, para decifrar isso, para buscar a informação, você tem que ter conhecimento de dados, um pouquinho de programação, você tem que estar afinado com a tecnologia, hoje com as ferramentas de busca, de saber ler uma planilha, de você poder fazer uma enquete utilizando um programa que vai te dar a possibilidade de você buscar dados que você precisa de forma muito mais fácil do que você folhear relatórios, né, em papel, por exemplo. Então, eu vejo que o jovem hoje teria, se pudesse sugerir, que ele também entrasse na área da tecnologia, dos dados, de aprender programação, porque é uma realidade que hoje o mercado enfrenta. Nós temos um núcleo de dados em investigação no Grupo ND, bem sucedido. É um trabalho que já tem 1 ano, em março ele completou 1 ano. Nós fizemos grandes levantamentos, grandes reportagens utilizando muita tecnologia. E esses jovens que estão hoje na profissão chegam às vezes na redação sem nenhum conhecimento. Sabem escrever uma notícia, mas não sabem fazer uma busca avançada, utilizando as ferramentas mais básicas, né? Pode começar com o Google, mas há hoje outras ferramentas que permitem você, com um pouquinho de conhecimento, avançar nesse trabalho de apuração. Eu acho necessário e acho que o mercado da comunicação ele é muito rico. Eu não me arrependo em nenhum momento de ter ingressado nesse meio. É uma profissão, o jornalismo e a comunicação, que me realizou como ser humano, como pessoa. Acho que é uma profissão ímpar que te dá a possibilidade de você ampliar a sua visão sobre o mundo, sobre o ser humano, como talvez nenhuma outra, né? De você interagir e perceber que os movimentos que você pode fazer, você pode ajudar a sociedade a se modificar, e ao mesmo tempo que você traz resultados, né? Eu gosto muito da tese do jornalismo de resultados, né, que nasceu na academia, mas que hoje é uma realidade nas redações, porque você só fazer denúncia, por exemplo, apontar problemas sem saídas, sem soluções, é muito simples. Claro. O jornalismo de resultados é o que nós praticamos aqui no Grupo ND há muito tempo, sem saber ainda quando ele foi teorizado, né? E hoje é ensinado nas universidades, nas faculdades de jornalismo. Sim. Então, apresentar o problema como ele está e propor soluções, gerar o debate. Até a conclusão daquilo. Por exemplo, eu sou favorável que o jornal impresso, principalmente, que tem mais chance de profundidade, porque na internet e na televisão hoje são 5 telas na sala, né? E a internet é 2 segundos, 3 segundos. Então, o jornal impresso não aquele impresso que está lá na internet, porque ele continua com a velocidade do dedo passando de tela em tela. É o veículo, ou é o meio de comunicação que pode levar a algo mais ampliado, mais aprofundado e com conclusão. Porque às vezes você vê uma matéria interessante sobre, sei lá, a ponte da Lagoa da Conceição, um problema. E aí depois você não vê mais. Eu acho que o jornal deveria todo dia ir lá e ver como é que está, ir lá falar com todo mundo. Enquanto não resolver, não vai ter nunca mais uma ponte, ou vai sair, ele está em cima desse assunto. Dei um exemplo bobo aqui, mas aquilo que interessa à comunidade, pegar o assunto, levantar e acompanhar até o fim. E tem gente que ignora isso, pega mais aquela coisa do imediatismo, do aqui e agora, e esquece de que a sociedade quer ver aquilo concluído, resolvido, né? Exatamente. Há um vício no jornalismo, né, na cobertura diária, de você, o exemplo que eu dou, né, você deixa numa ilha o náufrago, né, e depois não sabe o que aconteceu com ele, se alguém foi resgatar, se ele saiu da ilha nadando, se ele morreu de fome, né, se passou um avião e avistou, enfim. Uhum. É preciso, claro, voltar às velhas origens do jornalismo, de você... 7 perguntas básicas. Exato. E nós conseguimos, dentro do nosso propósito do jornal ND, hoje, que é o único veículo impresso diário aqui na capital, que circula na Grande Florianópolis, de fazer esse trabalho. Levantamos ontem, há 2 reportagens, só a questão
estacionamento da Flove, aqui no centro da cidade, próximo ali. Pensei nisso ontem, eu nunca vi um estacionamento não dar certo. Exato. Só em Florianópolis, pô. 30 milhões de prejuízo, administrando estacionamentos, Exato. não entra na cabeça. É um assunto que a gente, há 10 anos atrás, nós levantamos a situação dos estacionamentos que eram geridos pela Flove e que eram um desastre, né? Porque havia uma gestão. A Flove era uma entidade que nasceu com um propósito social, acabou se desviando. E hoje a gente, para surpresa, descobrimos que ainda mantém o estacionamento de forma irregular, porque o terreno não lhes pertence, né? O terreno não é da Flove, é um terreno da União, aliás, do município, que está tentando na justiça. Mas durante 10 anos está funcionando, sem prestar conta para ninguém, sem pagar. E agora tem 30 milhões de prejuízo. Exatamente. Então, coisas desse tipo nos entusiasmam, porque o jornalismo acaba mostrando essas realidades, trazendo à tona alguns temas que a sociedade às vezes não está percebendo. Ou de má gestão, ou enfim, tudo que eu acho que interfere na vida do cidadão, no caso desse estacionamento, quem vai pagar a conta é o contribuinte, porque é dinheiro público, né? Então acho que o papel do jornal da comunicação é essa, apontar, mostrar a solução, ir em busca de resultados, ouvir a autoridade pública, né? Isso aí. Fazer uma correção aqui sobre os usuários únicos catarinenses. Eu fiz uma consulta aos universitários e me disseram que o número é 10 milhões. Então são 15 milhões de usuários únicos globais, né, digamos assim, e catarinenses são 10 milhões. Ok? Perfeito. Os dados estão corretos. Então tá. Meneguinho, muito obrigado pelo seu tempo. Foi uma aula aqui para mim. Aprendi muito com você aqui. E para a nossa audiência, eu acho que também vocês gostaram. Fica até a próxima. Você pode se despedir aqui, que a casa é sua. Muito obrigado, Jailson. Foi um prazer aqui falar com você. Espero que a gente tenha podido falar e mostrar um pouquinho do nosso trabalho, do Grupo ND. Hoje é um grupo relevante na comunicação de Santa Catarina. Tem um propósito. Não sei se você conhece a máxima, a frase que o Dr. Mário sempre nos repetia e que para nós é um mantra, né? Elogiar sem bajular e criticar sem destruir. Perfeito. Nós seguimos esse ensinamento do Dr. Mário, que é o fundador emérito do Grupo ND, dentro do jornalismo. Acho que o nosso papel é esse. Ser contributivo, prestar serviços, não é poder, não é exercício do poder, é prestar serviço à sociedade, é estar presente nas comunidades, né? Por isso que nós continuamos sendo regionais com atuação em todas as praças. Fiquei feliz por também poder contar para você um pouquinho dessas histórias, dividir com o público, com o teu público, parabenizar o teu trabalho aí no acontecendo aqui e sempre estarmos à disposição para que você volte sempre e que nós possamos ter esse canal sempre relevante de comunicação entre o mercado e os veículos. Muito obrigado, Meneguinho, por tudo. E eu vou fazer um outro podcast com você no futuro para falar sobre chefe de cozinha, que você é craque também nisso aí. Será um prazer. Para um outro podcast. Obrigado. Um abraço.